Fala, Administrator. Eu quero falar hoje sobre o contexto de autenticação nas políticas de acesso condicional. Vi que ninguém tem falado desse assunto, ninguém tem feito demonstração de como usar o contexto de autenticação nas políticas de acesso condicional. Então, esse é o nosso assunto de hoje. É o primeiro canal do YouTube a falar sobre esse assunto. Quando um administrador ele acessa o portal do EntraID ou o portal do Admin Center, aqui na tela você está vendo que eu já acessei o meu portal do Admin Center, e você deleta um usuário, um grupo, esse objeto ele vai permanecer na lixeira ali por um período de 30 dias. Se você acessar a lixeira, você pode restaurar esse objeto ou deletar ele de forma definitiva utilizando o PowerShell. Caso você delete esse objeto, essa exclusão ela é permanente, ela é irreversível, ou seja, não é possível mais restaurar esse objeto com os seus dados. Mas existe uma maneira de você restringir os administradores de excluir permanentemente os objetos do seu ambiente. A minha recomendação é que, quando você for deletar um objeto de forma definitiva, é importante você saber exatamente o que você está fazendo, porque depois que você excluir esse objeto de forma definitiva, não há mais oportunidade de restaurar esse objeto ou qualquer dado associado a ele. É importante ter backup ou um processo de governança para evitar exclusões acidentais. E falando em backup, aqui no canal tem um vídeo sobre o Microsoft 365 Backup. Se você não viu, recomendo que assista. Colocar ele aqui no alto da tela para você. Nesse vídeo você vai aprender como evitar a exclusão permanente de objetos no Microsoft Entra ID usando o contexto de autenticação nas políticas de acesso condicional. Se esse conteúdo já está te ajudando, deixe seu like, se inscreve no canal para continuar a receber dicas sobre Microsoft 365. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, alguma configuração de alguma solução do Microsoft 365 que você deseja ver aqui no canal, coloca aqui nos comentários, tá ok? De repente, seu comentário é escolhido para eu produzir um vídeo em cima do seu pedido. Então vamos lá. Para evitar que os objetos sejam excluídos de forma permanente ou de uma forma acidental, você pode adicionar ações de proteção no centro de administração do Microsoft Entra. E como que eu faço isso, Douglas? Essa configuração ela é feita em 3 etapas. Primeiro, você vai criar um novo contexto de autenticação, você vai criar uma política de acesso condicional e vai vincular esse contexto de autenticação a essa nova política que você está criando. E você vai precisar configurar as ações de proteção. Então vamos lá. Estou aqui no meu portal de administração do Microsoft 365. À minha esquerda, eu vou pedir para mostrar todos os portais de administração e vou acessar o portal de identidade, ou seja, o portal de administração do Microsoft Entra. Após acessar o portal de administração do Microsoft Entra ID, à sua esquerda você vai na parte de proteção, acesso condicional, e aqui em acesso condicional você tem contextos de autenticação. Para que serve? Os contextos de autenticação, eles são úteis em diversos cenários. Vou dar alguns exemplos. Você consegue fazer a proteção de ações sensíveis, ou seja, você pode exigir a autenticação de MFA ou outros controladores adicionais para ações críticas, como, por exemplo, excluir um usuário ou modificar as configurações de segurança. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo contexto de autenticação. Eu vou clicar em novo contexto de autenticação. Inicialmente, ele vai pedir um nome. Escolha nomes intuitivos para facilitar a sua administração quando você precisar fazer alguma alteração. Vou colocar aqui o nome de não deleta objetos. Descrição. Sempre coloque uma descrição explicando o propósito desse contexto. Isso vai ajudar outros administradores a identificar
o motivo do qual esse contexto foi criado. Então, eu vou colocar aqui, esse contexto ele é utilizado para evitar deletar objetos permanentemente. Eu vou marcar essa opção de publicar nos aplicativos e em seguida eu tenho que selecionar o ID. ID ele é usado por tokens para referência técnica e solução de problemas, para você fazer troubleshoot. Ou seja, o ID ele vai ser gerado automaticamente e o administrador pode usar esse ID de C1 a C99 para referenciar ele ao nosso contexto de autenticação que nós estamos criando. Então, o ID C1 vai estar amarrado ao contexto não deleta objetos. Então, tenha em mente que o ID, seja ele de C1 a C99, ele sempre vai se referir a identificadores de contextos de autenticação no Microsoft Entra ID. Cada organização pode criar até 99 contextos numerados de C1 a C99 para serem usados em políticas de acesso condicional e aplicativo. Ou seja, esses contextos ajudam a definir regras específicas de acesso e segurança para diferentes cenários dentro do Microsoft Entra ID, ok? Só vou clicar aqui para você ver. Então, dentro entre os Cs disponíveis, eu posso escolher qualquer um. Vou selecionar aqui mesmo o C1 e vou clicar em salvar. Se eu clicar em contexto de autenticação, a gente vê o contexto que acabamos de criar. Depois de criado o nosso contexto de autenticação nas configurações de acesso condicional, nós precisamos criar uma nova política de acesso condicional. Então, eu vou clicar aqui em políticas. Vou clicar em nova política. Vou atribuir o nome à minha política. Vou colocar evitar exclusão de objetos permanentemente. Vou atribuir essa política a todos os usuários e em excluir eu vou clicar em usuários e grupos. Vou selecionar aqui o meu usuário. A recomendação é que sempre você coloque na exclusão um grupo. Você cria um grupo de segurança e nesse grupo de segurança você coloca os usuários que você quer colocar como exceção dessa política de autenticação. Ou seja, essa política ela está aplicando a todos os meus usuários, com exceção do usuário Douglas. Mas você vai colocar aqui um grupo de segurança, é a melhor prática. Aqui, os administradores no grupo de exclusão, eles terão permissão para excluir objetos permanentemente no Microsoft Entra ID. Ou seja, eu estou aplicando a política para todo mundo, inclusive para outros administradores globais. Próximo passo da configuração, recurso de destino. Vou selecionar qual é o recurso que eu vou aplicar. O meu recurso vai ser o contexto de autenticação. Qual o contexto de autenticação? O que a gente criou. Não deleta objetos. Veja que ele já me dá a mensagem aqui que o contexto de autenticação é usado para proteger dados e ações de aplicativos como o SharePoint e o Microsoft Cloud App Security. Configurado o recurso de destinos, eu vou em conceder acesso, conceder. Vou deixar marcada a opção de permitir o acesso e vou marcar a opção de exigir que o dispositivo seja marcado em conformidade. Vou clicar em selecionar, vou ativar a minha política de acesso condicional e vou clicar em criar. Política criada. Agora nós vamos para a última parte da nossa configuração. Qual é essa configuração? A gente vai configurar as ações que a gente quer proteger. Então, o que você vai fazer? Você vai subir a barra de rolagem aqui do seu lado esquerdo até identidade. Você vai na opção de funções e administradores. Em funções e administradores, você vai clicar em ações protegidas.
adicionar ações protegidas. Vou selecionar o nosso contexto de autenticação e que vinculamos à nossa política de acesso condicional. Vou selecionar a permissão. Qual permissão que eu quero proteger? A permissão de deletar objetos. Então, eu vou pesquisar delete e vou marcar essa opção de Microsoft.direct/delete itens/deletes. Vou clicar em adicionar e vou clicar em salvar. Ele adiciona com sucesso a ação protegida com o contexto de autenticação de acesso condicional com o nome que a gente deu de não deleta objetos, tá ok? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa testar essa configuração. Agora a gente vai testar e saber se funcionou. Eu estou aqui acessando o mesmo tenant com outro usuário chamado admin2. Então nós vamos fazer o nosso teste. Esse usuário aqui, ele vai tentar deletar um objeto da lixeira. Para não ter que usar o PowerShell, a gente vai fazer isso pelo portal do Entra ID. Então vou acessar aqui o portal de identidade. Acessei aqui o meu portal do Entra ID. Vou clicar aqui usuários, todos os usuários. Vou escolher aqui um usuário para a gente excluir. Eu vou deletar esse usuário aqui, chamado de Clark Kent. Vou clicar em excluir e vou dar um OK. Usuário excluído com sucesso. Ou seja, Douglas, o que aconteceu? Funcionou ou não funcionou? Então vamos lá. Os administradores que você colocou na exclusão da política de acesso condicional ainda terão permissão para deletar os objetos de forma permanente. Quem está dentro da política não consegue excluir os objetos de forma permanente. Ou seja, esse usuário ele vai conseguir deletar objetos, só que esse objeto ele vai para a lixeira. Então eu vou clicar aqui em itens excluídos. Então eu vou clicar em usuários excluídos. E aqui os usuários excluídos, eu tenho dois usuários. Eu tenho o Bart Simpson e tenho o Clark Kent. Vamos excluir permanentemente o usuário Clark Kent. Vamos ver o que acontece? Ele me dá a mensagem que todos os usuários serão deletados de forma irrevogável. Vou dar um OK. Olha só o que aconteceu. Falha ao excluir permanentemente. Privilégios insuficientes para excluir os usuários selecionados. Mesmo que esse usuário ele tenha permissão de global admin, ele não vai conseguir deletar o objeto de forma permanente. Somente quem está na exceção da política que vai conseguir fazer essa exclusão. Então a nossa política de acesso condicional está funcionando utilizando os Context Authentication, ou seja, os contextos de autenticação. Então, quando você criar sua política, o que vai acontecer? Os seus globais admins vão conseguir deletar objetos normalmente, porém, eles não vão conseguir deletar esses objetos da lixeira, deletar ele de forma definitiva, tá ok? Somente você que está na exceção da política vai conseguir fazer isso. Nesse vídeo você aprendeu como evitar a exclusão permanente ou uma exclusão acidental de objetos no Microsoft Entra ID. Agora você pode proteger a sua organização contra exclusões acidentais de objetos do Entra ID. Quer mais dicas de segurança? Comente aqui qual é a configuração que você quer aprender. O meu nome é Douglas Oliveira. Não se esquece de dar like no vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.